Eu gosto muito desse hino, porque o amor de Deus é incondicional. Não é porque, eu sempre falo isso, Deus nos ama, não é porque a gente anda certinho, porque realmente a gente não é 100%. 100% certinho, sem pecado, único, Jesus. Né? Então a gente tem as nossas falhas. Mas não é porque a gente falhou, errou, que Deus vai deixar de nos amar. O amor dele não muda. Muitas das vezes não, a maioria das vezes, o cão se aproveita, às vezes, de situação que aconteceu na nossa vida para dizer assim, tá vendo? Não te ama mais. Olha a sua situação. Não. Jesus, quando ele falou para nós em João 16:33, e se você ler o João 16, quando ele fala assim, eu estou falando isso para vocês, para que em mim vocês tenhais paz. No mundo, vocês terão aflições, mas ele fala assim, tenha bom ânimo, porque eu venci o mundo. Se ele venceu, nós também vamos vencer. E aflições, nós não sabemos de onde vem. É coisa que acontece de repente. Mas tudo que acontece de repente também vai embora de repente. Se eu lembrar de cada situação que eu vivi na minha vida, foram situações. Tudo bem, foi dolorosa no momento, foi. Mas tudo passou. E eu estou aqui pela graça de Deus caminhando. E vamos continuar em nome de Jesus. E você é a mesma coisa. Porque você não pode ficar sentado na beira do caminho lamentando a vida. Não. A gente tem que decidir. A decisão é nossa de levantar, andar, como a palavra do Senhor fala no livro, acho que é Miqueias, se eu não me engano, que ele fala assim, Miqueias 2:10, ele fala assim, levanta e anda. Porque aqui não é o lugar do descanso de vocês por causa da corrupção que destrói. Então ele fala assim, destrói grandemente, levanta e anda. Porque aqui não é o lugar de descanso. Então nós sabemos que nós estamos aqui de passagem. Né? Alguns, se viver aos 80, 90, 100, é o máximo. Né? 100 e pouco. Mas é pouco em relação do que a eternidade. Agora, o que nós temos que nos preocupar é com a eternidade, porque a eternidade é o que você vai viver eternamente na presença do Senhor. Então, lá, você tem que construir um grande tesouro, porque é lá que você vai viver eternamente. Agora, aqui não. Aqui nós estamos de passagem. E se nós olharmos, a aflição, ela vem e passa. O dia da luta é passageiro. A gente viu, né, na televisão, que vocês viram do casal, da família que faleceu, né? Morreu o pai, a mãe, o menino, e só ficou um menino de 6 anos. Porque acredito que aquele menino, Deus tem um plano na vida dele. Os pais são pastores, o rapaz era pastor, a família toda evangélica, eles têm uma igreja de mais ou menos 200 membros. Livrou eles de passar pela aflição? Não, mas vocês, quem assistiu o jornal ontem, viu a fé daquele homem. Ele não estava plantado em cima da areia. A fé dele estava uma fé firme e inabalável. Eu amei as palavras que ele falou. E foi quando eu passei pela morte do meu marido, graças a Deus, que na época eu estava fazendo o rema, fazia um mês que eu estava fazendo um rema, e a primeira ministração da matéria do rema foi fundamento da fé. Então, aquele fundamento da fé foi o que Deus usou para fortalecer minha fé, para quando acontecesse o fato, eu permanecesse de pé. Quando aconteceu o fato, e como eu me comportei, e o amor de Deus na minha vida, e a paz de Deus, a graça de Deus, não consigo explicar. Eu só consigo dizer que eu sei que passou, estou aqui de pé, na graça de Deus, caminhando, mas eu também tive que tomar uma posição. Passou, não trago de volta mais. Né? Ele está na eternidade, mas a minha vida continua. Então, a minha decisão é firme com Jesus, eu vou vencer. E o conselho que eu dou para você é assim, firme com Jesus, você vai vencer. Se a gente olha para a vida de Paulo, dos outros apóstolos, por tudo que eles passaram, o que manteve a vida deles de pé é a fé. E a fé, né, quando a palavra fala, o justo viverá pela fé. Né? Ainda ele fala assim, se ele recuar, a minha alma não tem prazer nele. Então, o que é recuar? É quando a pessoa fala,
cansei, não dá mais servir a Deus, vou embora, vou afastar da igreja. Não, aí a palavra de Deus fala que aí Deus não tem prazer na vida dessa pessoa. Ele fala, mas o justo viverá pela fé. Então, é você viver pela fé, você crê que hoje você está vivendo uma situação, mas amanhã vai ser melhor. Né? Eu lembro que nós cantávamos um hino, vou ver se eu lembro o que ele fala. Gostava desse hino, meu Deus. O melhor de Deus está por vir, mas tem outro. E eu cantava, eu estava vivendo uma situação doída, mas doída. Era outra situação, mas eu sabia, dentro de mim eu falava, amanhã vai ser melhor, o melhor de Deus ainda está por vir, o melhor de Deus ainda está por vir. E eu cantava aquilo com toda a convicção do meu coração. Então, houve outras situações, como eu falei, da morte do meu marido, mas nada disso me paralisou. E não vai me paralisar em nome de Jesus, e nem vai paralisar você também em nome de Jesus. Por quê? O mesmo Deus que teve com Paulo, Pedro, Tiago, com João, que fortaleceu Jesus também quando ele foi para a cruz, que me fortaleceu, é o mesmo Deus que vai te fortalecer. Ele não mudou. A palavra fala lá em Hebreus 13:8 que ele é o mesmo ontem, hoje e será eternamente. Ele não mudou. O amor dele não mudou. A graça dele não mudou. Nós é que somos... muitas das vezes, às vezes enfraquece. Por quê? Porque, assim, Romanos 10:17 fala que a fé vem pelo ouvir, ouvindo a palavra. Então, se você quer que a sua fé seja acrescentada, meu irmão, minha irmã, ouça a palavra. Venha para a igreja. Por quê? Você fala, mas eu tenho uma menina que é filha minha, e ela, assim, tão pouco afastada da igreja, ela fala, não, mas na minha casa eu sirvo a Deus, eu ouço pela televisão, eu ouço ministrações. Amados, se igreja não fosse importante, Jesus não deixava a igreja. Entende? A igreja é importante. Se você olhar dos apóstolos, você vai ver que eles reuniam diariamente no templo, nas casas, sabe? E quando você vai para Israel, que eu sempre fico meditando na história de Israel, Deus determinava um local. Ele falava assim, vocês têm que ir naquele local que eu determinei para fazer o sacrifício. Não faça em qualquer lugar. Depois teve o tabernáculo, depois teve o templo de Israel, o templo de Salomão, mas sempre houve um lugar determinado que o povo ia buscar Deus. Ele fala, o Salmo 133, ele fala, quão bom e quão suave que os irmãos vivem em união, ele fala que ali Deus ordena a bênção. Nós temos visto testemunhos de milagres maravilhosos de pessoas que alcançaram o dia que vieram para o culto. Aí tem outros que, aquele dia que o pastor ministrou aquela bênção, puxa, mas eu não estava no culto. Então, deixou de receber. Porque se ele tiver e falava assim, mas eu vou ouvir a palavra, a ministração dele, pode ouvir, mas não é a mesma coisa. A bênção, ela é a bênção da coletividade. Você me entende? Então, ele fala assim, aonde estiver reunido 2 ou 3 pessoas no meu nome, eu ali estou no meio deles. Entende? Então, não significa que Deus não está conosco onde a gente está, porque o Espírito Santo está em nós. Então, aonde nós estivermos, a presença de Deus está. Mas há um lugar determinado de buscar a presença de Deus e a palavra do Senhor. Então, a fé vem pelo ouvir, ouvindo a palavra. Amém? Então, se você abre em Deuteronômio, deve ter aberto já Deuteronômio, capítulo 28. Deuteronômio 28. Ele fala assim, aqui tem uma Bíblia, ó. Tem. Se vocês obedecerem fielmente ao Senhor, o seu Deus, e seguirem cuidadosamente todos os seus mandamentos que hoje lhes dou, o Senhor, o seu Deus, os colocará muito acima de todas as nações da terra. Todas estas bênçãos virão sobre vocês e os acompanharão, se vocês obedecerem ao Senhor, o seu Deus. Vocês serão abençoados na cidade, serão abençoados no campo, os filhos do seu ventre serão abençoados, como também as colheitas da sua terra, os bezerros, os cordeiros dos seus rebanhos. A sua cesta, a sua amassadeira serão abençoadas. Vocês serão abençoados em tudo o que fizerem. O Senhor concederá que sejam derrotados diante de vocês os inimigos que os atacarem.
virão a vocês por um caminho e fugirão por 7 caminhos. O Senhor enviará a bênção aos seus celeiros e tudo que as suas mãos fizerem. O Senhor, o seu Deus, os abençoará na terra que lhes dá. O Senhor fará de vocês o seu povo santo, conforme prometeu sob juramento, se obedecerem aos mandamentos do Senhor, o seu Deus, e andarem nos caminhos dele. E então todos os povos da terra verão que vocês pertencem ao Senhor e terão medo de vocês. O Senhor lhes concederá grande prosperidade no fruto do seu ventre, na cria dos seus animais, nas colheitas da sua terra, nessa terra que ele jurou a seus antepassados que daria a vocês. O Senhor abrirá o céu, o depósito do seu tesouro, para enviar chuva à sua terra no devido tempo e para abençoar todo o trabalho das suas mãos. Vocês emprestarão a muitas nações e de nenhuma delas tomarão emprestado. O Senhor fará de vocês a cabeça das nações e não a cauda. Se obedecerem aos mandamentos do Senhor, o seu Deus, que hoje lhes dou, e os seguirem cuidadosamente, vocês estarão sempre por cima, nunca por baixo. Não se desviem nem para a direita, nem para a esquerda, de qualquer mandamento que hoje lhes dou, para seguirem outros deuses e prestar-lhes culto. Entretanto, se vocês não obedecerem ao Senhor seu Deus, e não seguirem cuidadosamente todos os seus mandamentos e decretos que hoje lhes dou, todas essas maldições cairão sobre vocês e o atingirão. A gente não vai ler as maldições, a gente vai parar aqui. E nós já oramos também pela palavra. Então, vocês perceberam que a bênção do Senhor, ela existe uma condicional. Cumprir os mandamentos, obedecer e cumprir. Né? Então, como ele fala no versículo 2, todas essas bênçãos virão e os acompanharão. Então, o que eu consigo imaginar é a pessoa andando e a bênção acompanhando ele, em tudo que ele fizer. Entende? Então, é uma promessa de Deus para as nossas vidas. Agora, a condicional é a obediência aos mandamentos da palavra. Por isso que lembra que eu sempre tenho falado para vocês, para que você procure conhecer a palavra, procure praticar a palavra de Deus, porque a obediência, ela traz a bênção de Deus nas nossas vidas, né? A gente vai só usar alguns exemplos. Vamos supor, relacionamento de marido e mulher. Há uma condicional. 1 Pedro 3,7, ele fala para o marido, trata a sua esposa com dignidade como vaso mais frágil, para que não sejam interrompidas as suas orações. Então, há uma condicional. Aí ele fala para a esposa, honrar o marido como autoridade. E honrar é ela prestar honra a ele, reconhecer ele como autoridade. Aí vai para os filhos. O que a Bíblia fala? Filho, honra teu pai e a tua mãe. Vê que não pede assim, olha, se você puder honrar, se você puder obedecer. Não, honra teu pai e a tua mãe para que te vá bem e prolongue os seus dias sobre a face da terra. Há uma condicional. Nós nunca vivemos numa época em que está morrendo tanto jovem. Jovens, presta atenção para vocês verem. Tudo por causa do quê? Desonra. Antigamente, porque assim, na minha época, assim, não sou, vamos dizer, tão idosa, né? Eu completei 64 anos. Eu lembro do meu pai. Meu pai era rígido. O meu pai ele não falava, era o olhar. E a gente obedecia. Meu pai era rígido. A gente foi ensinado a obedecer professor, policial, qualquer autoridade que a gente honrava os professores, amava os professores, honrava a autoridade, os mais velhos a gente honrava. Então, é uma época que não passou tanto tempo assim. Hoje não. Hoje eu fico com dó dos professores. Então, falta ensinamento dos pais em casa, porque se um filho desonra professor, desonra diretor, com certeza eles desonram os pais também em casa. Entende? Então, falta o ensino vir de casa, e às vezes até o exemplo de casa. Então, são princípios da palavra que Deus não muda. Entende? Quando ele fala honra, é honra,
E se o que ele fala, então ele fala assim, todas essas bênçãos virão sobre vocês e vos alcançarão. Só estou citando algumas coisas que pode quebrar o nosso relacionamento com Deus. A gente vai na falta do perdão. A Bíblia fala que perdão é um mandamento. Mandamento, e não é se você quiser. Eu passei por situação que eu tive que chegar diante de Deus e dizer, Deus, ser humilde e falar para Ele, Pai, é mais forte do que eu não consigo. Eu vou perdoar, porque a tua palavra diz que eu tenho que perdoar. Mas se depender de mim, eu não consigo. Então me concede graça. Foi situação que eu tive que ir, vamos dizer assim, gemendo, que aquilo estava doendo dentro de mim. Mas em todas essas coisas, eu posso dizer pela palavra que em Cristo Jesus eu fui mais do que vencedor, mais do que vencedor. E você também vai ser mais do que vencedora na sua vida, não importa a situação. A gente tem que olhar, fazer um retrospecto da nossa vida, o que está impedindo a bênção de Deus. Por que eu estou deixando de ser abençoado, se a palavra diz que as bênçãos virão, olha, sobre os filhos serão abençoados. Se a gente for, vamos para o Salmo 112, deixa marcadinho aí. O Salmo 112 é um salmo que eu gosto muito. Vamos ver o que a palavra do Senhor diz para nós no Salmo 112. Sobre os nossos filhos. E é uma promessa que eu me apego, 112. Essa promessa de Deus, eu me apego nela todos os dias e eu oro sobre a vida dos meus filhos. Olha aqui, Salmo 112. Como é feliz o homem que teme o Senhor e tem prazer em seus mandamentos. Seus descendentes serão poderosos na terra. Serão uma geração abençoada de homens íntegros. Grande riqueza há na sua casa, e a sua justiça dura para sempre. O 6, ele fala assim, o justo jamais será abalado. Para sempre se lembrarão dele. Não temerá más notícias, seu coração está firme e confiante no Senhor, seu coração está seguro e nada temerá. Percebe? Então, assim, se a palavra de Deus está dizendo que a minha geração, a nossa geração, a geração dos justos é abençoada, é uma promessa de Deus. É uma promessa de Deus para as nossas vidas, que a bênção do Senhor, ela estaria em tudo. Aonde você puser as mãos, prosperará. A palavra está dizendo isso. E aonde que nós temos que nos apegar? Volta para o Salmo 1 aí. Vamos ver o que Deus vai falar. Salmo 1. Salmo 1. Como é feliz aquele que não segue o conselho dos ímpios, não imita a conduta dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Ao contrário, sua satisfação está na palavra de Deus, e nessa palavra medita de dia e de noite. É como a árvore plantada à beira de águas correntes, dá fruto no tempo certo, suas folhas não murcham. Tudo o que ele faz prosperará. Pode perceber, porque assim, a gente está vivendo, assim, a nossa economia, graças a Deus, que parece que está querendo melhorar e vai melhorar mais, em nome de Jesus. Mas assim, nós sempre ministramos e somos ministrados que nós não vivemos em crise, porque nós não estamos em crise, nós estamos em Cristo Jesus. Lembra que eu ministrei para vocês que Deus nos tirou do reino das trevas, nos tirou do reino das trevas, nos trouxe para o reino da luz. Então, hoje nós estamos no reino da luz, que é o reino de Jesus. Quem governa esse reino é Jesus. E a nossa provisão não vem da terra, vem dos céus. E nos céus não tem crise. Por isso que se você anda de acordo com a palavra, é lógico que a gente não vai andar de acordo 100%. A gente tem as falhas. Mas quando acontecem as falhas, o que você tem que fazer? Reconhecer e pedir perdão. Mas não tem como a gente não colocar a palavra de Deus em prática, porque ele fala. Né? Então, se você está nesse novo reino, que é o reino de Jesus, governado por um rei que é Jesus, a sua provisão vem dos céus. O salmista Davi, ele fala, o Senhor é o meu pastor e nada me faltará.
Então, pode ser momentaneamente, a gente passa por uma situação, mas a provisão de Deus vem, é promessa da palavra do Senhor. Vocês viram o que ele prometeu para Israel? E se vocês olharem, a Bíblia fala que durante 40 anos que eles ficaram no deserto, nunca o sapato cresceu, não cresceu, o pé deles cresciam e os sapatos continuavam a mesma coisa, não trocava de calçado, porque não tinha. A roupa não envelhecia. A comida primeiro foi o maná, depois que, quando eles entraram na terra, foi que deixou de vir o maná, e aí eles começaram a viver da plantação da terra. Mas durante aqueles 40 anos, Deus nunca desamparou eles. Mas o que atrapalhava, e sempre atrapalhou a vida dos filhos de Israel? Murmuração. Porque por mais do que Deus fazia para eles e fizesse para eles, eles eram ingratos. Então, de repente, vinha a situação difícil, e ao invés deles se apegarem em Deus, Senhor, olha a minha situação, estou vivendo, olha aqui. Eu sei, eu passei por crise na minha vida que se você você fala, puxa vida, meu Deus, misericórdia. Mas aonde era o meu refúgio? O meu refúgio era um lugarzinho que eu tinha lá, um quartinho, que eu ia para aquele quartinho para orar. Hoje não tem mais, hoje eu oro no meu quarto mesmo. Mas era o meu refúgio, era aquele quartinho de eu ir e falar, Senhor, o que eu vou fazer agora? Para onde que eu vou? O que eu faço? Eu não sei o que fazer. Olha a situação, entende? Mas foram situações que Deus me deu vitória, Deus me ajudou, Deus me socorreu, Deus me respondeu em coisas que aos olhos da humanidade é impossível, que aos olhos humanos o juiz não daria causa, mas Deus deu a causa. Por quê? Porque eu sou melhor que os outros? Não, fidelidade do nosso Pai, porque Ele não se volta contra a palavra dEle. Então, Ele fala que quando um filho dEle clama, Ele ouve a oração do justo, Ele ouve a sua oração. Você tem que se apegar a Ele, não importa a situação que você está vivendo, não importa. E às vezes há momentos na nossa vida que todas as pessoas pensam, puxa, eu podia contar com aquele, mas não conto, podia contar com aquele. Parece que todo mundo nos abandona. Mas a Bíblia fala, pode o meu pai e a minha mãe me abandonar, todavia o meu Pai jamais me abandonará. Ele está com você, Ele está junto com você. É uma situação momentânea que vai passar. Em nome de Jesus, a luta nunca é para sempre, é um dia. Ele fala assim, o choro pode durar, é o Salmo 30, versículo 5, ele fala assim, o choro pode durar uma noite, mas pela manhã vem o cântico de júbilo. Então, você tem que chorar sabendo que amanhã você vai sorrir. Agora, esse amanhã pode ser um dia, mas pode ser meses. Chorei meses, mas depois eu cantei, eu dancei, eu sorri, porque Deus me deu a vitória. Deus não mudou, Ele vai te dar vitória. Persevera, ora, não olha para trás, não olha para o lado. Às vezes as pessoas vão te criticar, porque as pessoas não conhecem, ninguém sabe o que está dentro de nós. Deus conhece teu coração, sabe da sua situação, os outros não sabem. Então, quando eles olham, as pessoas criticam porque não sabem, não está vivendo com a pessoa, não sabe o que a pessoa está vivendo, e criticam. Eu não sou de ficar olhando, eu não tenho, como é que ela fez, mas a minha nora, às vezes ela fala comigo, ela fala, ela me chama de pastora, ela fala, como é que pode, as coisas que as pessoas escrevem, sabe? E às vezes expondo o evangelho, expondo as pessoas. Então, você vai ficar vendo isso, meu irmão, foge disso. Lê a palavra, ora a palavra, busca a palavra. Não fica buscando conselho de ímpio, que a palavra está dizendo assim, olha, não segue o conselho do ímpio, não imita a conduta dos pecadores, não assenta na roda dos escarnecedores. O que são os escarnecedores? É aquelas pessoas que não sabem, só ficam escarnecendo. Hoje mesmo a menina mandou uma mensagem, e ela falando, as igrejas evangélicas foram compradas com muito dinheiro. Foi que eu saiba, se a pessoa não tem dinheiro nem para fazer a campanha, como é que vai estar dinheiro para dar para a igreja? Percebe? Então parece que as pessoas se contaminado com as coisas que estão à volta. Você não tem que se contaminar com isso. Ele está falando, não anda no conselho do ímpio, não se assenta na roda dos escarnecedores. Ao contrário, sua satisfação tem que estar na palavra de Deus, nessa palavra medita de dia e de noite, porque se você fizer assim, você é como uma árvore plantada junto a ribeiros de água, que no seu fruto dá no tempo certo dá fruto, suas folhas não murcham, tudo que você fizer vai prosperar. É promessa de Deus, é promessa da palavra do Senhor. Olha para a vida dessas pessoas que são críticos, zombadores, que ficam falando da vida de um, olha para a vida deles e olha onde estão. Entende isso?
Mas a nossa vida, por mais de luta, dificuldade que a gente tem, em Cristo Jesus, nós somos mais do que vencedores. Você vai ser mais do que vencedor. Entende isso? Porque a palavra, a promessa de Deus, é uma promessa. Deus não volta atrás na promessa dele. Por isso que ele fala, se você obedecer fielmente os mandamentos, você fala, mas como é que eu posso? Vou seguir todos os mandamentos? Não, você vai procurar andar 100%. Agora, tem coisa que a gente vai falhar? Vai, porque nós somos seres humanos, temos a natureza pecaminosa. O único que foi sem pecado, foi 100% perfeito é Jesus. Por isso que ele é autor e consumador da nossa fé. Hebreus 12, ele fala que ele é o mesmo ontem. Hebreus 13, 8, ele fala, é o mesmo ontem, hoje será eternamente. Mas o Hebreus 12, ele fala assim, deixando o embaraço e o pecado que tão de perto nos rodeia, corramos com perseverança a carreira que nos está proposta, olhando para Jesus, autor e consumador da fé. Você não tem que olhar para a vida de homem. Eu vim de Franca, vi coisas erradas, vim para São Paulo, fui para uma igreja, vi coisas erradas, mas eu pensava assim, eu era nova convertida. Eu falava assim, Jesus não falha. Olhando para Jesus, autor e consumador da fé, minha mãe, a mesma fé, minha família, ninguém nunca se desviou. A gente era bebê, nós éramos novos convertidos, tinha meses de convertido. Se eu contar as coisas que nós vimos, e eu falava assim, olhando para Jesus, autor e consumador da fé, Jesus não falha, Jesus. Por quê? Porque é o único 100% perfeito, entende? Então nós temos nossas autoridades, nossos pastores, honra a vida deles, ama a vida deles, são por perfeito? Não, eles são seres humanos, mas eu amo e honro eles, porque eu sei que a honra de autoridade, ela atrai a bênção de Deus. Enquanto que a desonra, ela já te deixa fora da bênção do Senhor. Por mais que você fale assim, mas ele não é a minha autoridade, não importa. Ele pode não ser a sua autoridade, mas ele é uma autoridade. Seja pastor de qualquer igreja que for, honra, não fala mal, não deixa ninguém falar mal, é uma autoridade. Entendi isso? Então, nós temos que honrar. Tem um abençoado que está preso. Quando ele era nosso presidente, eu não podia falar, eu tinha que orar por ele. Hoje eu posso. Hoje eu falo. Quando eu vou orar, eu nem falo para vocês como eu oro para ele. Porque se ele não se converter, já sabe o final dele. Mas quando ele estava no governo, eu não podia. Eu tinha que honrar, porque ele era a nossa autoridade. E eu honrava. Orava por ele. Hoje eu não oro. Eu oro assim, que ele pague pelos erros que ele cometeu, porque a palavra de Deus é justiça. Entende isso? Mas quando há uma autoridade, nós temos que honrar. Entende? Lá em Deuteronômio, vamos lá no Deuteronômio, capítulo 16, versículo 16, versículo 15. Deuteronômio 16, versículo 15. Ele fala assim, durante 7 dias, celebrem a festa dedicada ao Senhor, o seu Deus, no local que o Senhor escolher. Pois o Senhor, o seu Deus, os abençoará em toda a sua colheita e em todo o trabalho de suas mãos. E a sua alegria será completa. Então, já era uma promessa de Deus para eles. Agora, vamos para o capítulo 30 de Deuteronômio. Capítulo 30. Versículo 9, primeiro, 9 e 10, ele fala assim, 30, Deuteronômio 30, 9 e 10, ele diz assim, então, o Senhor, o seu Deus, abençoará o que suas mãos fizerem, os filhos do seu ventre, a cria dos seus animais, as colheitas da sua terra, o Senhor se alegrará novamente em vocês, e os tornará prósperos, como se alegrou em seus antepassados. Se vocês obedecerem ao Senhor, o seu Deus, e guardarem os seus mandamentos e decretos que hoje estão escritos nesse livro da lei, se vocês se voltarem para o Senhor, o seu Deus, de todo o coração e de toda a sua alma. Aí ele vai falando, o que hoje estou ordenando não é difícil de fazer, não está além do alcance de vocês. Não está no céu em cima, de modo que vocês tenham que perguntar, quem subirá ao céu para trazê-lo e proclamaram a nós a fim de que lhe obedeçamos?
nem está além do mar, de modo que tenho que perguntar, quem atravessará o mar para trazê-lo, voltando proclamá-lo a nós, a fim de que obedeçamos? Nada disso. A palavra está bem próximo de vocês. Está na sua boca, em seu coração. Por isso vocês poderão obedecer-lhe. Vejam que hoje eu ponho diante de vocês vida e prosperidade, morte e destruição. Eu amo Deus por isso. Porque se você olhar desde o Éden, Deus nunca obrigou o homem a obedecer. Ele colocou os dois lá e falou assim, olha, coma de toda a árvore do jardim, coma livremente, mas da árvore da ciência do bem e do mal não coma. No dia que vocês comerem, certamente morrerá. Então, Adão e Eva tinham uma escolha, obedecer ou não obedecer. E a gente vê que a tendência do coração do homem é sempre a desobediência, porque a desobediência já vem de lá. Mas nós vimos também a consequência. Quando Deus ministrou com os filhos de Israel, ele falou assim, ó, põe a vida e a morte, a vida e prosperidade, e a morte e a destruição. Escolhe o que vocês querem. Então, ele põe, a escolha é minha, sua. A opção é nossa de escolher. E ele fala assim, a palavra está próximo de você, está na sua boca e no seu coração. Por isso, da importância de você conhecer a palavra e profetizar a palavra de Deus na sua vida. Como ele falou das bênçãos, é você profetizar as bênçãos de Deus. Se você está seguindo, não está desobedecendo, se está desobedecendo, reconhece onde está desobedecendo, pede perdão, mas se não está, proclama a bênção de Deus, proclama a bênção sobre a sua família, sobre os seus filhos, sobre as suas mãos. Pai, tua palavra não mente. Quando a tua palavra fala que tudo onde eu puser as minhas mãos vai prosperar, então vai prosperar, porque o meu reino não é daqui, eu vivo do reino dos céus, lá nos céus não está em crise, os céus não estão em crise, então a bênção do Senhor está lá e está na minha vida também. Prospera a minha vida, porque eu, em nome de Jesus, eu estou sendo fiel. Se você é dizimista fiel, semeador do reino, você tem o direito, tem a colheita. Tem que colher. Quando você planta, você colhe. É o que a palavra de Deus diz, não é compra. As pessoas, mas estou comprando a bênção de Deus. Não. O dízimo você devolve porque é dele, não é seu, já está falando. É dele, não é seu. Agora, a oferta é a plantação. O que você plantar, você vai colher. Bênção, quando você traz comida para a igreja, eu esqueci de trazer, sempre eu estou trazendo, porque tem, acho que eu não me lembro se é 8 ou 10 famílias que nós ajudamos, né? Então, tem essas famílias para a gente sustentar. Mas toda vez que eu compro, eu já separo, porque eu falo para o Senhor, Deus, o Senhor tem me abençoado, então eu vou abençoar aquele que não tem. Entende? Mas como que eu digo assim, a bênção de Deus, ela é como um rio. Ela vai plantando, você vai plantando, colhendo, sendo abençoado, abençoa a pessoa, abençoa o reino, e é assim. Então, a bênção, ela vai fluindo na sua vida. E Deus, a promessa do Senhor é de bênção, de prosperidade, de bênção. Agora, como eu falei, não deixaria de ter as lutas, as dificuldades. Você me entende? Mas o mesmo Deus que falou que nós teríamos aflições, ele falou assim, tenha bom ânimo, porque eu venci o mundo. E você vai vencer em nome de Jesus, você vai vencer, você vai vencer. A luta é agora, é hoje, mas amanhã, hoje você está chorando, amanhã você vai sorrir. Em nome de Jesus, a sua vida será um testemunho para outras pessoas, você tem que crer nisso. Nós não temos que aceitar a mentira do inferno, não, a mentira do diabo é assim. Às vezes a gente erra, está vendo? Está colhendo o que plantou. Você é indigno. Está vendo o que você fez? Ele é acusador, a Bíblia fala que ele é acusador, mentiroso e pai da mentira. Então, o que ele falar de você, seja o que for, mentiroso, pai da mentira. Deus me ama, sou filho, sou filha, sou abençoado, as promessas de Deus estão aqui, e as promessas de Deus não falham. A sua boca é um milagre de Deus para você profetizar a bênção do Senhor e não aceitar a mentira do diabo, não. Segunda Crônica, a gente não vai ler, mas a Bíblia fala que, Segunda Crônicas 31, você lê em casa, versículo 20 e 21, ele fala que ele buscou a Deus de coração, e tudo que ele fez, ele prosperou. O Salmo 1, do 1 ao 3, nós lemos que fala, tudo quanto fizer, prosperará. No Salmo 112, 1 e 3, também fala que a descendência é poderosa, abençoada, riqueza e prosperidade. E no Novo Testamento, se fala, mas tudo no Velho, agora vamos no Novo. O que a palavra de Deus fala para nós? Evangelho de João, capítulo 16, capítulo 15, versículo 7.
Evangelho de João, capítulo 15, versículo 7. Ele diz assim: se vocês permanecerem em mim, Novo Testamento em Maraci, Macidinha, ajuda ela ali, ó. Evangelho de João, capítulo 15, versículo 7. Diz assim: se vocês permanecerem em mim e as minhas palavras permanecerem em vocês, pedirão o que quiserem e lhes será concedido. Meu Pai é glorificado pelo fato de vocês darem muito fruto, e assim vocês serão meus discípulos. Né? Então, também há uma condicional, que ele está falando, olha, se vocês estiverem em mim, a gente está em Jesus, e as minhas palavras estiverem em vocês, pedirão o que quiserem e lhes será concedido. A palavra de Deus estar em você é você saber a palavra. Lembra que eu sempre estou falando? Conheça a palavra, guarda a palavra, porque no momento da luta, da dificuldade, a espada desembainhada é a palavra. Porque quando vem a luta, a dificuldade, que você é atacado, quando ele falou desembanha, se você ler Efésios 6, lembra que eu mandei vocês lerem Efésios 6? Lá não fala desembanhando a espada do Espírito, que é a palavra? Mateus 4, Jesus venceu Satanás, está escrito. Satanás conhece a palavra. Mas quando você também conhece a palavra, você esmaga a cabeça dele, porque você diz, diabo, eu estou chorando, mas a palavra do meu Deus diz que o choro pode durar uma noite, mas pela manhã vem o cântico de júbilo. Amanhã eu vou estar sorrindo. Amanhã eu estarei vitoriosa. Eu já sou vitoriosa. Em nome de Jesus. Então você se apoia na palavra do Senhor, porque as aflições virão, como eu falei. Jesus não prometeu um mar de rosa para nós. Ele falou, vocês vão ter aflições. Ele falou, mas tenha bom ânimo. Eu venci o mundo, se eu venci, vocês vão vencer também. E lá em Efésios, capítulo 1. Efésios, capítulo 1. Efésios, capítulo 1. Versículo 3. Ele diz assim, Efésios, capítulo 1. Versículo 3, Efésios, já achou. Capítulo 1, versículo 3, não, Atos é para frente aqui. Efésios, aí, capítulo 1, versículo 3, diz assim, bendito seja o Deus Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que vai nos abençoar. Está escrito vai. O que está falando? Que nos abençoou. Ele fala que já nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Então, ele não fala que nós vamos ser abençoados. Ele fala que ele já nos abençoou. Então, se ele já nos abençoou, o sacrifício de Jesus, na cruz de Jesus, o sacrifício de Jesus é um sacrifício completo. Não é só perdão dos pecados. A verdadeira prosperidade que Deus planejou para os seus filhos é a abundância de todas as bênçãos espirituais e temporais. Saúde, proteção, riquezas espirituais, provisão para as necessidades materiais e a bênção da família, que nós não lemos para vocês, a bênção é completa em tudo. Agora, não significa que, imagina, se você tivesse tudo o que você desejasse. Raciocina comigo, tudo. Saúde, prosperidade, muito dinheiro. Se você tivesse muito dinheiro, nem aqui você estava. Você provavelmente estava viajando. Vamos imaginar que você não tivesse dinheiro para gastar e que você não se preocupasse com dinheiro. Você ia estar na igreja? Eu ia estar viajando, ia viajar o mundo, eu ia conhecer o mundo inteiro. Eu tenho sonho de fazer cruzeiro. Você acha que eu não estava num cruzeiro conhecendo o mundo? Não é que eu sou uma mulher livre? Estava num cruzeiro, entende? Imagina você não se preocupar com nada, saúde perfeita, família abençoada. Meu irmão, nem de Deus a gente precisava.
E a gente não ia procurar Deus, porque a gente já tinha tudo. Mas Ele providenciou isso tudo para você. Mas o que Ele deseja para você é o amor, o relacionamento de pai para filho. Ele não quer que você fique se apegando às coisas materiais, porque tudo isso é passageiro. Isso passa. Conheci pessoas, eu conheci um senhor, a irmã Cidinha conheceu ele também. Esse homem era um dos homens mais ricos de Pirituba. Esse homem não levou nada e viveu uma vida miserável. Podia ter usufruído de todo o dinheiro que ele tinha, mas era um homem miserável, infeliz, uma família destruída. Entende? Então, se dinheiro trouxesse felicidade, conheci uma mulher aqui no Alto da Lapa. Essa mulher, quando ela veio falar comigo, ela falou, eu tenho uma faxineira. Ela falou, eu trocaria de lugar com a minha faxineira. Sou uma mulher e moro numa mansão, mas eu sou infeliz. Ela era feliz no casamento, era uma misericórdia. Então, isso prova que dinheiro não traz felicidade. A felicidade, ela vem do nosso relacionamento com Deus, de pai com filho. Por isso que você precisa fortalecer esse relacionamento com Deus, como pai, como filho. Por quê? Porque as aflições virão. Mas tudo que vem passa, nada é permanente. Vem hoje, o choro dura uma noite, amanhã você vai estar sorrindo. Amanhã você vai estar testemunhando o milagre de Deus. A luta vem e passa, não é permanente. Mas você tem que ter a firmeza em Deus que vai passar. E você não aceitar as mentiras do diabo, porque ele é mentiroso, ele vem com ataque. Quantas vezes atacou minha família, atacou meus filhos, mas o que me deixava de pé é a palavra de Deus. A palavra de Deus, ela te deixa de pé. A palavra do Senhor te mantém de pé. Fecha os teus olhos agora, vamos falar com Deus.